quer, mas eu vou falar baixinho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E, como de costume, a gente pega essa meia horinha para falar um pouquinho dos puxões de orelha, né? É bom, né, puxão de orelha? Se tiver orelha, né? E a gente gosta bastante também desse livrinho, Jesus no seu dia a dia. Ele traz aí bastante mensagens gostosas para o nosso aprendizado. E o tema é um tema muito fácil. É um tema que a gente tira de letra. Relacionamentos. Nossa! É o programa mais antigo do mundo. Relacionamentos. É fácil, não é? Então, eu estava outro dia, estava num lugar ali, né? E falei bom dia para a mulher. Eu nem olhava na cara. Nossa, né? Como é que pode um negócio desse? A gente cumprimenta, bom dia, né? E nada. E aí, na hora do almoço, passamos assim juntos ali, né? Bom, boa tarde, pessoa, nada. Eu já estava metendo um maior pau, você vê como são as pessoas, né? Não falam bom dia, não falam nada, ficam ali, né? Não é um negócio chato isso? A senhora não acha? Eu acho também, mas ela era surda. E eu meti o pau nela. Quem está errado? A gente sempre analisa na primeira, né? Julga. Isso. Às vezes a pessoa ela pode ter feito um monte de coisa boa a semana inteira. Chega no último dia, né? Ela sem querer pisou no teu calo. Nossa Senhora. Você já põe tudo que você tem em cima daquilo. Como que a gente consegue ser tão mal relacionados assim? E isso de relacionamentos é em todos os lugares, não são? É dentro de casa, é na escola, no trabalho, é no centro. Aqui também, vocês acham que não tem problema de relacionamento? Ixi, Maria. Mais do que se pensa. Mais do que a gente pensa. Aqui todo mundo é doido. Aqui é um hospício, amiga. Aqui é um lugar onde a gente se trata. Eu falo que a gente vem aqui pela dor, vem pela dor material, pela dor psicológica, vem por tudo, né? E o relacionamento é uma beleza. Porque eu tenho o meu problema, né? Mas eu não quero saber do teu problema, eu quero saber do meu. Aí o teu problema, sem querer, aparece e eu falo, opa, como é que pode um negócio aí? Aquilo cria um volume maravilhoso. O que será que está faltando para nós, né? Disciplina, será? Eu não sei, às vezes a gente fala a gente está sempre comentando alguns, né, detalhes que a gente vê. A gente tem que apontar, não tem jeito. Nós temos que aprender um dia. Um dia nós vamos ter que aprender, porque eu não quero ficar, ou sair desse planeta e ir para um planeta pior, né? Eu quero ficar aqui porque ele está prometendo que vai ser um planeta de regeneração. Então é onde eu quero ficar. Mas eu tenho que aprender esses detalhes, senão não vai. Então é evangelho, é palestra que aquele senhor vai nos falar, e aquilo vai batendo em cima da gente. O nosso amigo, você já está enjoado das palestras já? Não? Certeza? Então tá bom. A gente ouve as pessoas assim, não, só tem palestra na casa espírita. Mas as pessoas, a maioria não sabe que a palestra é 50% do seu tratamento. É isso. Mas o amigo ali é um amigo antigo já. Então, a gente começa aí, porque um pisou, falou daqui, fala de lá, cria um processo e a gente não consegue se relacionar como se deveria. Mas o Roberto tinha falado 50% da palestra, não ouviu o resto. É 50% voltada para o tratamento. Eu acho que é 90%. O Chico dizia 50%.
mas eu coloco mais. O Chico, para mim, Porque a gente usa mais, né? O Chico já é águas passadas. Eu falo que os 50% sabe por quê? Porque mexe na nossa condição, na moral, reforma íntima. E se a gente não consegue fazer a reforma íntima, a gente não se cura, não sai do lugar. Patina e não sai do lugar. E a gente percebe que a gente vai cometendo os mesmos erros. A gente vai, pelo menos é um bom sinal, que a gente vai apenas aprendendo. Se a gente percebe, tá bom, né? É, Comete, acho que e não sabe que não. Mas enfim, eu iniciei esse relacionamento. A gente não cria um relacionamento com o namorado, nem sempre dá certo, né? a vida é um relacionamento. É um relacionamento. Aí, de repente, por um motivo ou outro, por um ciúminho, pronto. Já acaba aquele namoro, já um vira do um lado, outro vira do outro, e não tem mais nada, e não acontece mais nada, né? A briga, às vezes, fica fervorosa lá por relacionamento. Às vezes a gente chega num lugar, a pessoa trabalhou o dia inteiro lá no balcão da Vivo, recebendo reclamação. Aí eu chego lá às 7 horas da noite com o meu problema. E já falo que minha internet não está funcionando. Não, vamos ver, senhor, não sei o quê. A senhora não está se preocupando com o que eu tenho, e já começa a xingar, né? O meu relacionamento eu já chego chutando o pau na barraca. Não me coloco no lugar dela para entender qual é o motivo. Às vezes ela não está ali. Já a pessoa fica o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Chega no final da noite, a gente está o pó da rabiola, como a gente costuma dizer, né? Só que a gente quer ser bem recebido. Nem todos têm essa condição de nos receber bem o tempo todo. Então a gente precisa, antes de cometer o erro de apontar o dedo, de ver o que está acontecendo. O que está acontecendo com aquela pessoa, se ela está no seu bom dia, se ela está com problema. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de percepção no contato com as pessoas. Aí a gente erra menos, eu acho. Nós vamos ver o que diz aqui o nosso querido irmão aqui. Relacionamentos. A nossa dificuldade em nos relacionarmos com o semelhante demonstra imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. Eu acho que é isso, porque ainda nós somos ainda jovens crianças. Ainda não, né? A gente se acha já todo poderoso. Nós nos achamos os bambambãs da vida e eu acho que ainda nós temos que crescer muito, né? Dizem que toda areia que tem aqui no nosso planeta, o tamanhinho da areia significa a nossa representatividade no universo. E a gente acha que somos todos poderosos, né? Partindo do princípio de que todos somos iguais em essência, somos, né? Deus nos criou todos por iguais. Já que somos filhos do mesmo Pai e feitos do mesmo material, e considerando ainda que as imperfeições são patrimônio da humanidade e não somente de alguns, deveria tornar-se fácil o relacionamento com o próximo. Se eu venho da mesma essência, se eu venho do mesmo lugar, venho da mesma essência, somos todos criados filhos, né? Simples, puros e ignorantes. E nas nossas vidas vindas e voltas, né? A gente vai evoluindo. Então, nós já, por certeza, nós já estivemos juntos, várias vezes. Várias vezes estivemos juntos. Principalmente com os nossos familiares atuais. E onde os relacionamentos são assim, né? Mais difícil, não é? Tem pessoas assim, às vezes a gente se relaciona melhor com os de fora, com os próprios filhos, com os próprios parentes. A gente consegue entender. Mas é lá que está
a nossa essência, a nossa necessidade. Porque é lá que a gente precisa recuperar, buscar, vencer as dificuldades. E nós ainda somos todos, viemos de todo lugar. Viemos, assim, eu estou sendo bonzinho em dizer que nós viemos de Deus, mas nós saímos todo mundo do mesmo buraco. Amém? Falei uma coisa chata? Não é um negócio meio triste de falar, né? Mas é a realidade. Eu fui muito taxativo aqui, dizer que nós temos. Olha, você que está chegando, eu estou falando, mas você não fica preocupada comigo, não. Em dizer que nós saímos do mesmo buraco. Saímos. Eu tenho certeza que eu vim lá, eu vim lá de baixo. Mas quer voltar lá para baixo? Não quero. Mas dizem que quando você, a gente precisa estar se recuperando, precisa estar melhorando. Porque somos todos iguais, não tem diferença. Pode ser rico, você pode estar rico numa encarnação, vem pobre no outro, na outra você vem de uma forma, na outra você vem de outra, mas estamos todos no mesmo barco. Não tem aquele pior ou melhor. Se a gente não se unir e tirar os baldes de água de dentro da barcaça lá, ela afunda. Então a gente precisa lembrar dessas coisas, que somos iguais. Então eu preciso me tratar bem. Eu preciso me relacionar bem com você. E com todos, assim que também relacionamento comigo. E deixar o dedinho, escondido. Analise com calma. Se o próximo tem defeitos, você também os tem. Não dá nem para discutir, né? A gente é aquilo, Você só consegue detectar os defeitos dos outros. Mas você é o, eu não vou falar a palavra, mas você é o perfeitão, né? É o que não tem erro nenhum. Você não comete erro, você tem toda a gerência. Quando você erra ainda, você vai procurar empatar. Para não, Então, é igual, o defeito do próximo é nosso, nós somos ali, escrito, lavado, porque estamos no mesmo barco, saímos do mesmo processo de evolução. Fomos para lá, por isso é que nós estamos nesse planeta, em evolução. Porque senão estaríamos em planetas diferentes, mais evoluídos, menos evoluídos. Mas não, estamos todos juntos. Então, vocês imaginam o dia que vai ser, o dia legal que a gente vai ter, de nós entendermos isso, compreendermos que todos somos iguais, não tem melhor ou pior, e que eu tenho que tratar eu tenho que me tratar assim como eu trato, se eu gosto de mim, eu tenho que gostar de você, e do meu irmão, do meu tio, igual. Mesmo que eu leve, às vezes, umas bordoadas, a gente precisa ter um pouquinho de tolerância. Se o próximo for ingrato a você, recorde as muitas vezes que foi ingrato ao Criador. A minha vida toda, será que eu sempre fui correto? Não. E o Criador sempre nos perdoa, não é isso? Deus sempre nos está nos perdoando. E qual é o maior perdão que Ele nos deu? Qual foi a maior, meios de nós e de nos perdoar? É a reencarnação. Se não fosse pela reencarnação, a gente estava tudo danado aqui. Já pensou, numa só você tentar recuperar tudo? Não tem jeito. Não tem, É impossível, porque acho que eu já reencarnei umas 1000 vezes, por aí, 2000 vezes, eu não sei Eu ainda não consegui ainda entender quantos anos, quantas vezes eu já reencarnei, mas não foram poucas, não. Menos 500. Não foram, Mais ou menos, eu acho que foram umas 1000 por aí. E a gente tem que entender isso. Nós temos que entender o que eu sou. Os meus sentimentos, as minhas reações, as minhas imperfeições, eu vou detectando ao longo, o quanto que eu ainda preciso chegar
numa condição melhor. Então, se o próximo errou, pense nos erros que você já cometeu e, por certo, ainda vai cometer. Fato. Está vendo, meu caro irmão, como somos iguais? Esforce-se por compreender o seu semelhante, porque muitos têm se esforçado para compreender e aceitar os seus próprios defeitos. É a batalha que a gente vem traçando, né? A gente vem traçando uma batalha, muitas vezes conosco mesmo. A gente traça batalhas terríveis com o nosso eu. A gente sabe onde erra, onde acerta, e quando a gente vai lá encostar nossa cabeça no travesseiro, né? Quando a gente recorda do que fez bom ou ruim, a gente trava essa briga conosco mesmo. Então, primeiro, a gente tem que se entender, tem que se gostar. Você tem que se amar. Primeiro, porque se você não se amar, como que vai amar a quem? Você não sabe como é o sentimento do amor para com a outra pessoa. Então, o primeiro ponto é você. Nós temos que nos adorar, nos amarmos, nos respeitarmos. E a gente faz isso? Não. Você vê que nem isso a gente consegue. A gente pisa na bola nas refeições. A gente, né? Os vícios. Tudo. Caramba, né? O buraco difícil esse que a gente... Mas o interessante, sem querer nos auto-colocar para baixo, eu acho que a gente tem uma grande vantagem, pelo menos nós kardecistas. Não somos melhores do que ninguém, mas a gente tem o quê? O conhecimento. Isso que é legal. É nós sabermos que nós estamos traçando os nossos caminhos para nos melhorarmos, para nós evoluirmos. Isso é importante, porque a maioria ainda de nós não sabe nem o que está fazendo aqui no planeta. Não acredita, né? não sabe nada. O porquê que eu tenho meus... Poxa, eu nasci perfeito, aí estou tudo bem, por que eu tenho que sofrer? Por que eu sofro? Por que eu tenho problema? Por quê? Por que o meu vizinho tem mais do que eu? Por que eu venho com um defeito, o outro vem sem? Por que eu vou morrer com 100 anos e o meu vizinho morreu com 40 anos? Por que meu filho nasce morto? Por que a gente começa até a falar assim, as pessoas ruins não morrem, não é verdade? Eu tenho que falar isso. Os bons vão primeiro. Aquelas pessoas que se apresentam melhores vão primeiro do que aqueles que pisam uma bola, fazem. Mas por quê? Quem sabe? Que os bons sempre vão mais cedo. Assim, é uma regra, não vamos dizer que em geral. Quem sabe, quem arrisca. Já não tem mais tanta necessidade de passar por essas turbulências da vida encarnada. A gente compreende, vai passar, né? Mas às vezes são pessoas que já estão terminando um ciclo de necessidade. Então ele tinha um ciclo de necessidade naquele período. E ele encerra, então vai antes. Por isso, às vezes uma criança com 5 meses, 1 mês, 1 ano, nem sai da barriga da mãe, e nasce e já morre. Faltou 9 meses de estar existindo aqui na Terra. Olha que legal isso. Faltou 9 meses, 8 meses para ele completar um ciclo. Não significa que ele não precisará mais retornar, mas ele vai recomeçar um novo ciclo das necessidades que ele precisa para evoluir. Então, por isso que, né, o bonzinho, nossa, foi embora. Tem pessoas que vêm com missão. E eles são importantes, a sua permanência na Terra é importante para nos ensinar. Exemplo, Chico Xavier. Edivaldo Franco, Michael. Então, são missionários que vêm aqui para o nosso planeta para nos dar exemplo, nos ensinar, para que a gente aprenda. Então, quanto mais eles estiverem no nosso meio, mais nós vamos aprender. E olha, nós somos privilegiados, não fomos de ter o Chico Xavier e o Edivaldo, os dois juntos. Um na Bahia, outro no Rio, em Minas.
e nos deixa um legado aí super legal de ensinamentos. Então, cabe a nós o quê? Olharmos para o nosso vizinho, entendermos que ele é o nosso, está lá trabalhando, está lá convivendo comigo, né, para nós crescermos. E isso, se nós pensarmos na nossa família, eu tenho meu pai, minha mãe, meus filhos, que estão da mesma forma, se autorrelacionando ali, melhorando os relacionamentos com o crescimento. Então, um se coloca próximo do outro e um ajuda o outro, né? Então, ninguém pertence a ninguém. A mãe não é dona do filho em espírito e nem o filho é propriedade da mãe ou do pai. Nós somos criaturas individuais que nos aproximamos uns aos outros para que nós possamos evoluir, um ajudando o outro. E é isso que a gente tem que aprender, por exemplo, num momento difícil, que é o mais crítico de todos nós, quando a gente perde alguém querido, algum ente familiar. É duro, só que muitas vezes a gente coloca aquilo como um pesadelo para nós. E aí temos que fazer assim, morreu, desencarnou, nós vamos nos encontrar. E não significa que não vamos perder aquela criatura. Vamos nos ver novamente. E o entendimento, ele não me pertence. É uma criatura individual que teve a sua oportunidade de estarmos juntos ali para nós evoluirmos. Então daí parte essa questão também dos relacionamentos. O como é importante. E Jesus nos mostrou várias situações. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou dar mais uma boa noite a todos, aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos na nossa Casa Recomeço. Hoje, segunda-feira, é um dia especial para os tratamentos médicos, né? Espiritual. E é sempre bom lembrar que um tratamento médico espiritual não substitui o tratamento da Terra. Isso é importante. Eu vou lá no Recomeço, que lá tem um médico espiritual, não preciso ir no médico da Terra. É errado. Precisa ir no médico da Terra também, porque um ajuda o outro. Hoje já existe uma condição, e isso já na medicina científica, onde muitos médicos já trabalham, por exemplo, numa cirurgia, de colocar um médium espiritual, um ser médium, na sala de cirurgia, para ajudar ali na intervenção. Olha que interessante isso. Unindo-se, né? Porque antes havia uma barreira muito grande nisso. Havia uma diferença de médicos que não aceitavam a ajuda do médico espiritual. Não, isso aí não existe. Existe. Isso está assim, né? Foi provado que tem uma correlação de espiritualidade versus a questão científica. E isso vai ficar mais para o futuro, vai ficar mais próximo ainda, muito mais próximo do que nós temos hoje. Onde nós vamos conseguir a espiritualidade já está, porque nós temos muita ajuda no plano espiritual, e não só daqueles que estão no nosso planeta, de outros que estão também nos ajudando. E que virão para ajudar para curas da parte do próprio corpo físico. Como já em alguns casos acontece. Estão trabalhando diretamente no nosso corpo físico. Mas, primeiro de tudo, nós temos que ter o quê? A fé. Acreditar, né? Naquilo que você realmente tem dentro de você de evolução, de criar, de lá. Porque, como nós falamos, né, que aqui tem um percentual de importância na palestra, quando a gente passa pela equipe médica, o médico está lá, e nos passes tem uma interferência. Vamos pôr 5% da interferência espiritual. 95% é. Tem uns que falam 80%, 70%, de 80% a 100%, eu sou responsável pela minha cura. A minha fé, a minha vontade de conseguir. Sou eu mesmo. A lógica, o mundo espiritual está aí, né, nos ajudando. E como nós aqui também temos essa questão, né, da parte espiritual que nos dá muita ajuda aqui. A aguinha que a gente põe ali para ser magnetizada,
cientificamente comprovada que as moléculas internas se transformam quando é magnetizada. Existe uma transformação, já foi provado cientificamente isso, né? Onde a gente tem ali o tratamento médico espiritual. Essa água que a gente toma no tratamento, porque todos nós que passamos por um tratamento médico, tem um receituário que é feito aqui na casa. Aí, às vezes, até algumas pessoas não entendem isso. Acham que vem aqui, né, não está em tratamento, só no passe, e quer pôr a garrafa e fala, não tem o tratamento adequado, não está direcionado um tratamento adequado que você está passando pela casa. Aí é só o passe natural que a gente sempre toma, que é o de limpeza, né? Então vamos lá. Eu peço a gentileza de desligarem, né, os celulares ou colocarem no modo avião. Nós vamos ter uma palestra no sábado, no dia 26/7. Uma vez por sábado, um sábado por mês, a gente está promovendo uma palestra. E essa vai ser da higiene bucal, cuidado com os dentes, que vai ser, né, ministrada por um profissional da área, que vai nos esclarecer. E é gostoso essas palestras que a gente tem feito aqui no sábado, porque ela envolve, né? Dá para você fazer um bate-papo, não fica só falando. Então a gente tem bastante envolvimento e o aprendizado é muito grande. Os resultados das 3 últimas palestras que nós tivemos aqui na casa foi sensacional, muito bom. Então é no dia 26, das 14 às 16 horas. Tá bom? Não perca. A gente tem um trabalho com 30 famílias aqui que a gente ajuda, então a gente pede aí a doação de alimentos não perecíveis, né? Para a gente completar e ajudar essas famílias que precisam muito aí dessa ajuda. A gente também tem aqui na casa aulas de yoga, que é dada pela nossa mestra Lídia, e ela dá as aulas às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Quem estiver interessado, se inscreva lá na secretaria. Temos o nosso bazar, que, né, é um lugarzinho lá que a gente pode adquirir alguns produtos mais em conta, e também aceitamos doações em roupas, enfim, naquilo que for possível. E a gente pede, por gentileza, que se for fazer uma doação de roupas, que elas estejam em boas condições, né? Lavadas, se tiver um rasgo, nada está bem rasgado, dá uma costuradinha, porque a gente não tem como fazer isso aqui na casa. Então, que já entra, já vai direto lá para a venda, tá? Para que as pessoas tenham certeza e garantia de que estão também adquirindo um produto de higiene, né? Está limpinho. Nós temos uma biblioteca lá no andar superior, que também ajuda muito aqueles que querem se aprofundar um pouco mais nos estudos, livros românticos, né, científicos, temos lá na nossa biblioteca. E também temos um trabalho feito aqui pelas nossas tarefeiras, e também de algumas que trazem já prontas de casa, né, a doação de lã para formarmos os quadradinhos do amor. Então, as tarefeiras, elas, através das doações, a gente faz lá o tricô, é tricô que fala? Crochê e tricô, né? E pode trazer já a manta completa se quiser, né? E hoje eu não vou ficar falando aqui quem é, mas trouxe ali mantas maravilhosas, e essas mantas são doadas para aqueles hospitais que têm aquele trabalho de parto, às vezes com pessoas de rua que não tem nenhum tipo de vamos dizer assim, de comprar até uma roupa nesse frio, sai, não tem nem comprar. A gente sabe que até às vezes os enfermeiros e os médicos se unem, fazer uma vaquinha para doar essas roupas, né, para essas pessoas. E a gente tem ajudado com essas lãs aí, tá certo? E por último, não esquecendo do Evangelho no Lar. Aqueles que estão chegando hoje, né, a gente sempre coloca a importância do Evangelho no Lar, tá bom? E se alguém quiser entender o que significa o Evangelho no Lar, é uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E o roteiro temos lá na secretaria, quem quiser, tá bom? Então vamos lá.
Então vamos fechando os nossos braços, fechando os nossos olhos, descruzando os braços, as pernas, buscando uma condição bem tranquila, né? Na cadeira, relaxando os músculos faciais, os músculos dos ombros, das pernas, buscando um posicionamento bem gostoso, para que a gente se sinta envolvido com a espiritualidade. Benfeitores da nossa casa já se posicionam aos nossos lados para que nós possamos transmitir a eles as nossas necessidades, sejam elas quais forem, necessidade de fortalecimento, de cura, de um bom trabalho, de estudo, enfim, aquilo que realmente seja importante para mim nesse instante. E esses benfeitores, com muito carinho, levarão com certeza as nossas súplicas até o Pai. E esse envolvimento que aqui colocamos, esta corrente de luz que nos envolve nesse instante, ela irradia para aqueles que estão nos assistindo em casa, para aqueles que estão nas nossas casas, parentes, irmãos, filhos, avós, que o nosso poder mental, juntando com a energia que nos envolve nesse instante, chegue até todos esses que colocamos em nossas mentes. E vamos mais adiante, levando os nossos pensamentos por aqueles que encontram-se nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos cárceres, enfim, em todos os quadrados, em todos os pontos do nosso planeta, e em especial uma oração, um pensamento para o nosso planeta, aos nossos dirigentes, aos dirigentes de cada país, que façam, que consigam ter aquele relacionamento, que entendam que somos todos iguais, que um precisa do outro. E assim, Pai, com muito carinho, nos colocamos a Teus pés em pensamento nesse instante para dizer-te: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E vamos receber com muito carinho o nosso palestrante da noite, que irá trazer as mensagens. Quase fala bem o tema todo. Mas é pouco relacionado. Aqui está o nosso microfone, só não leva ele embora, tá? Olha, Não esquece de uma grande chance. Eu costumo deixar as coisas e eu acabo não tirando também. Eu vou pôr uns guardas lá fora para... Faz favor, faz revista. Uma boa palestra. Boa noite, gente. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Eu não tenho muito o que dizer hoje, porque o Aidar quase falou meu tema. Eu estava só de olho nele. Foi nos dado hoje um tema que é muito simples, mas é tão difícil de fazer. Quem aqui faz evangelho no lar? É sobre isso que nós vamos falar. Muitos de nós, quando ouvimos dizer evangelho no lar, costumam comentar o seguinte: essa é coisa de espírita. É verdade, só que não. O primeiro evangelho no lar foi feito por Jesus na casa de Simão Pedro. Não tinha nem Bíblia. Então, evangelho no lar é quando a gente quer se melhorar. É um problema de consciência. Ah, mas eu estou evangélico. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas no centro espírita e acha equivocadamente que ele é um espírita. Só que não. Nós temos na casa espírita espíritas, aqueles que diz que são
evangélicos, católicos, não têm religião. E o que traz uma pessoa... o que faz uma pessoa vir à casa espírita? Uma quantidade muito, muito pequena pelo amor. A maioria pela dor. Que acredito seja o caso de a maioria aqui, inclusive a minha. Algumas pessoas sabem que eu sempre fui ateu. Como assim, né? Um ateu que virou espírita, que conviveu com o Chico 5 anos, como pode um ateu ser assim? Então, não foi pelo amor, foi pela dor. E muitos perguntam, mas você para se tornar um espírita, eu não sou espírita, eu tento ser, porque é muito difícil ser espírita. Mas você conviveu com o Chico, é mais fácil. Não foi ele que me fez ver a doutrina espírita com outros olhos. Foi Jesus, através dos estudos. E nada melhor para a gente se melhorar do que o Evangelho no lar. Então, primeiro de tudo, não é coisa de espírita, é coisa de cristão. Foi o que Jesus nos pediu quando ele esteve aqui. Ele não virou para o nosso irmão que está aqui à minha frente, que eu nem conheço, não sei o nome, e falou, seja espírita, seja evangélico, seja católico, seja ateu. Não. Ele pediu que a gente fosse cristão. E muitas vezes é coisa que a gente não é. Muitas vezes a gente ignora até a gente mesmo, quanto mais o próximo. Isso não é coisa de cristão. E é isso que ele pediu. Religião é coisa de homem. Religiosidade é coisa de Deus. Todas as religiões são boas. Todas nos levam a Deus por caminhos diferentes. Qual a religião que me faz um ser melhor? Aquela que eu apreendo os ensinamentos e aplico em mim e não no outro. E é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente vem na casa espírita, assiste uma palestra e fala, nossa, se o Zé estivesse aqui. Essa palestra é para ele. O Zé está. Se ele não estiver, a palestra é para mim. E se ele estiver, a palestra também é para mim. Pode ser para ele, mas para mim. Aí eu começo a me melhorar, apreender os ensinamentos e aplicar em mim. Aí eu começo a fazer a minha reforma íntima e me melhorar. E é isso que o Evangelho no lar faz com a gente. É tão fácil fazer o Evangelho no lar, não é? Só que não. Eu tive uma dificuldade imensa, porque a casa que eu frequentei durante 13 anos, era assim, você tem que fazer o Evangelho no lar. Eu não conseguia. Primeiro eu não entendia por quê. E um dia, num bate-papo, estavam algumas pessoas que não estão mais conosco. Celso de Almeida Afonso foi um médium que, para mim, Hélio, é o melhor médium que existiu depois de Chico. Conviveu com o Chico também. Estava o Celso, estava o Bacelli, estava o Chico, um monte de amigos nossos. E de repente Chico vira e fala assim, é para você, Hélio. Eu falei, nossa, que privilégio. Me deu um puxão de orelha. Você não tem que fazer Evangelho no lar. Eu falei, caramba, quem foi falar para ele que eu não tenho? Ele falou, sabe por que você tem tanta dificuldade de fazer Evangelho no lar? E muitos de nós temos. Porque existe o Hélio e a minha turma espiritual, como existem vocês, e as suas companhias espirituais. E essa turma espiritual não quer que a gente faça o Evangelho no lar. Porque nada melhor para a gente se melhorar paulatinamente, que nós vamos dando saltos, é o Evangelho no lar. Mas essa turma que me acompanha não quer que eu me melhore. Porque se eu me melhorar, ele tem duas opções. Se melhorar junto ou tchau, tchau.
Aí ele começa a colocar empecilhos. Quem aqui de vocês vem assim ao centro com a maior facilidade? Tem 1000 problemas, né? Agenda o dia, o horário, esquece, não sei o que. 1000 problemas para ver. O Evangelho no Lar é a mesma coisa. E não é porque vocês são indisciplinados, não, porque nós somos indisciplinados. Eles vão colocando sutilmente probleminhas para a gente que a gente esquece. O Evangelho no Lar é igualzinho. A gente escolhe um dia, eu ia falar com o Evangelho, mas o roteiro que tem na secretaria é uma cópia fiel do Evangelho. Então, você escolhe um dia e convida as pessoas que residem com você para fazer o Evangelho no Lar. O dia que você quiser, segunda, terça, domingo, qualquer dia. Que horário? O horário que for melhor para você. Quem manda é você, mais ou menos. Só que não. Você escolheu o dia, escolheu o horário. Vamos fazer o seguinte, convido vocês para ir em casa tomar um café. Aí nós agendamos o dia e o horário. É bom que eu esteja lá, né? Não vai ser uma tremenda falta de educação. E é isso que a gente faz com os nossos amigos espirituais. A gente agenda um dia com ele, segunda, terça, quinta, domingo, um horário e esquece. O telefone toca, a campainha toca, o cachorro briga com o gato, tudo é motivo para a gente não fazer o Evangelho. E esses amigos espirituais fazem isso por quê? Porque a nossa companhia é boa para eles. E eles não querem que a gente se melhore. Para a gente se melhorar, é necessário que a gente se convença a fazer, não é ninguém me convencer, se convença a fazer o Evangelho no Lar. Onde a gente escolhe um dia, um horário, e naquele dia e horário que nós combinamos, a espiritualidade designa uma equipe para estar no nosso lar, promovendo a higienização da minha casa, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas. A meu lar não tem isso, não? Quando a gente fala alto, briga com o outro, a gente vai impregnando as paredes, teto, piso, com esses sentimentos. E eles fazem isso. E esses amiguinhos nossos espirituais vão colocando na nossa cabeça, sutilmente, que a gente não deva fazer, porque está bom para eles. Mas quem manda é a gente, a oportunidade no corpo de carne deles passou. Hoje quem manda sou eu. Eles nos influenciam? Sim. Mas quem decide sou eu. Aí eu decido fazer. Nossa, então meu lar vai virar uma bênção. Só que não. Vai, mas não é assim. Começo a fazer o Evangelho hoje, a semana que vem, aquele cara que estava falando sobre o Evangelho no lar é o maior mentiroso. Meu lar até piorou. E piora mesmo no começo. Nós temos mais dificuldades no início. Porque essa turminha espiritual não quer. Quando a gente prova para eles que quem manda sou eu, eles têm duas opções. Vou me melhorar junto com ele, ou vou embora. Dificilmente eles vão embora. Porque todos nós que estamos aqui não temos a mínima ideia da dificuldade que eles têm de arrumar outro Hélio. Pensa que é fácil assim? Estava andando ali na rua, o obsessor me pegou, uma ova. Se eu estou sempre equilibrado, o que não é uma realidade, eu vibro aqui e o obsessor aqui. O obsessor não tem condições moral de fazer isso e me encontrar. Eu, por desequilíbrio, por invigilância, tenho condição de fazer algumas besteiras e descer meu padrão. Aí eu encontro o obsessor. Então ele não chega em mim. Eu não chego nele. Aí, para ele dar tchauzinho para ele, vem todo um processo. Aí a gente vem na casa espírita, faz intercâmbio, faz desobsessão, para começar a se livrar. Então, primeiro de tudo, a gente escolhe um dia, um horário,
e convidamos aqueles que residem conosco para fazer o Evangelho no lar. Convidamos, não é assim, você vai fazer. Não existe. Convida. Não importa se ninguém quiser fazer o Evangelho comigo. Ah, mas eu vou fazer sozinho, Hélio, você é maluco? No Evangelho, Jesus disse, está aqui, ó, onde tiver 2 ou mais pessoas, eu estarei. Então eu não vou fazer, eu estou sozinho. Tudo balela, gente. Isso é para a gente não fazer. Tenho o meu mentor, tenho o mentor do meu lar. Eu não escolhi um dia, um horário, que é designado uma equipe para estar ali promovendo a higienização. Essa equipe são no mínimo 7 a 10 pessoas desencarnadas que continuam sendo pessoas. Nós estamos em 10, 12 pessoas para estar sozinho. Então eu convido aqueles que residem no meu lar uma única vez. Ninguém vai fazer. Ótimo, vou fazer sozinho. E com o passar do tempo, essas pessoas vão se achegando. Não tenha dúvida. Faça uma prece simples, de coração, né? Ou faz o Pai Nosso, como quiser, que está no Evangelho de Mateus. Foi ele quem nos trouxe o Pai Nosso. Faz ela de coração, não decorada, né? Sem pensar no que quer dizer. Coloca uma jarra com água em cima da mesa, ou coloca copinhos, né? Vai colocar para o animal. Ah, eu tenho um cachorrinho, eu posso dar água fluidificada para ele? Posso, mas não a minha. A água do animal não é fluidificada, ela é irradiada. A água que eu dou para o animal irradiada, se eu jogar na planta, ela vai morrer. Ah, o animal é inferior? Eu acredito que hoje, do jeito que está o mundo, o animal é superior a gente. Mas há controvérsias. Então a gente irradia a água, coloca lá, os zoófilos vão irradiar a água para o animal. Sobrou, vou jogar na planta. Faz isso não, joga no vaso sanitário. Ela vai embora, né? Joga em algum outro lugar. Aí eu abro o Evangelho desde o início e começo a ler. Ah, eu vou ler o capítulo inteiro, é muito grande. Não, eu começo o capítulo, leio, ele é dividido em vários itens. Leio um item. Nossa, eu entendi tudo o que é difícil. Gostaria de ler inteiro. Não lê não, vou ler só um item. Na próxima semana, outro item. Vai chegar num ponto que vai acabar o Evangelho, vai começar de novo. E você vai falar assim, nossa, primeira vez que eu li essa página não estava aqui. Eu não ouvi isso. É assim mesmo. Até hoje, acho que eu já li o Evangelho não sei quantas vezes, de cabo a rabo, e tem vezes que eu pego alguma folha e falo, nossa, acho que enxertaram essa página aqui. Não tinha. Claro que tinha. É que a gente começa a ver com outros olhos. E aí nosso lar vai ficando mais higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. E com o passar do tempo, a gente vai sentindo que a nossa energia, a energia do nosso lar, vai se modificando, vai ficando mais sutil. Aquele que não queria nem ouvir falar no Evangelho acaba se achegando. Quem tem animalzinho e que vive dentro de casa, ao começar a fazer o Evangelho lá, eles são os primeiros a vir. Porque eles estão como nossos irmãos pequenos animais. Mas eles não são burros não, eles são inteligentes. Eles sabem da energia que tem ali. Eles são os primeiros a chegar. A gente tem uma cachorra enteada, né, porque não é minha. Minha filha deixou em casa. Cuida uns dias, pai. Já faz 2 anos. Acho que já é minha. Nosso Evangelho é de segunda-feira, hoje, às 10 horas da noite. Ela é a primeira a correr e ficar lá. Ah, mas é uma cachorra. Exato, mas não é burra. Ela sabe o que está acontecendo. E a gente coloca uma água para ela. Então a gente providencia uma jarra de água ou os copinhos, né? Fazer uma prece espontânea do coração, simples, nada
complicado, né? Pedir para que possa ser enviado bons espíritos para nos ajudar no Evangelho no lar, né? Pegar o Evangelho e começar, eu costumo começar desde a introdução, né? E vou indo, porque não tem pressa de acabar, a gente vai começar de novo, né? Se a gente continuar vivendo, vai fazer mesmo. Então, começa desde o capítulo 1 e vai indo paulatinamente, e quando a gente vê, terminou o livro e vai iniciar. Depois de ler, se tiver mais que uma pessoa, eu posso comentar com a pessoa? Posso. Porque de repente eu entendi uma coisa e ela entendeu outra. Quem está certo? Ela ou eu? Nenhum dos dois. Essa é a verdade. Todos estamos certos. Naquele momento eu interpretei de um jeito ou de outro. A gente pede e faz vibrações para o nosso lar, principalmente onde está sendo feito o Evangelho no lar. Evitar comentários desnecessários. Nossa, como muita gente vai, nada contra quem vai, na igreja para ver como os outros estão vestidos. Vem ao centro espírita, não para aprender e apreender, mas para olhar se o outro tinge o cabelo, se a outra está de salto alto. Isso não nos leva a nada, né? Então, evitar comentários desnecessários sobre religiões, sobre pessoas, manter sempre uma conversa edificante. Fazer uma prece de encerramento, rogando a Jesus a proteção do nosso lar e todos que ali dentro habitam. Servir a água fluidificada, ou se for em copinho, pegar o copinho e tomar. Como que eu vou saber qual é o meu copinho? Nós estamos em 10 fazendo o Evangelho. Eu não sei. Mas pode ter certeza que a espiritualidade é muito esperta. Ela vai colocar os remédios necessários a cada um de nós e nós vamos pegar o copinho que a gente precisa. Aí então daí eu estou tudo bem? Não. Eu estou preparado para me melhorar. Milagre não existe. É de bom grado que eu faça a minha parte para me melhorar. Senão, Jesus nos prometeu, e Ele costuma cumprir as promessas, que nós somos criados simples e ignorantes com uma angelitude. Isso significa que um dia nós vamos ser anjos. Ah, só porque eu sou mais bonito? Não. Senão Francisco de Assis não seria anjo. Baixinho, careca, gordo, né? Feio, e é anjo. Uai, como assim? E eu, assim, 2 metros de altura, olho azul, né? Loiro, não vou ser anjo? Não. É através dos nossos próprios esforços, né? Jesus não privilegia ninguém. Então, através dos nossos próprios esforços, um dia nós vamos chegar à angelitude. O Evangelho no lar não deve demorar muito. 20 a 30 minutos no máximo. Encerramos, né, e paulatinamente a assistência espiritual vai começar a ser feita todos os dias e noites no nosso lar e todos ali que residem. Campainha tocou, deixa tocar. Telefone tocou, deixa tocar. Depois vamos ver quem é. Ah, chegou uma visita. Manda entrar. Olha, nós estamos fazendo Evangelho no lar. Você quer participar? Pelo amor de Deus, não tem problema. Mas eu vou fazer. Você quer aguardar ou voltar depois? Não é ser mal educado, mas é ser claro. Você pode ter certeza que a maioria vai participar e vai achar interessante, né? Então, é não suspender o Evangelho no lar por nenhum motivo. Ah, mas eu fui viajar. Eu fiquei 30 dias fora. Ah, eu não fiz Evangelho no lar. Na minha casa, não. Uma semana antes de viajar, eu avisei no Evangelho a espiritualidade que estaria fora por 30 dias. Porém, naqueles dias, toda segunda-feira às 10 horas, onde eu estivesse, eu iria fazer o Evangelho no lar, com intenção ao meu lar, porque eles iam estar lá, promovendo a higienização do meu lar.
Então avisa e continua fazendo. Posso viajar sim, né? Posso fazer o que eu quiser. Crianças podem participar? Seria excelente. Tenho um neto de 9 anos que minha filha e meu genro não fazem nada. O que você é? Eu sou católico. Por quê? Porque é mais fácil, eu não preciso rezar, não preciso ir na igreja, né? Mas esse meu neto, ele já é mais espiritualizado. Ele está em casa, ele está em casa hoje, né? Quando chega 9h30, ele já fica rodeando a gente porque ele quer fazer o evangelho. E os pais não fazem, nada contra eles, mas é assim, deveria fazer para dar o exemplo. Mas, né? Os animais também podem participar, não tem problema nenhum, né? A reunião pode ser realizada com uma pessoa ou com mais. Se todos os familiares estiverem presentes, melhor. Porque eu não sou essa massa que está aqui, nem vocês. Nós somos só energia. Eu e vocês, nós somos energia. E o universo é uma energia maior. Quanto mais energia pensando no bem tiver, nós vamos jogar para o universo um sentimento de amor, de paz. E o universo distribui isso para todos os locais. Se lembrar, e seria de bom grado lembrar, vamos pedir para os dirigentes de todos os países, para que eles possam se melhorar. Porque muitas vezes a gente critica o nosso presidente, né? Não importa quem votou ou não, a gente critica. Não importa que presidente a gente tem hoje ou vai ter amanhã, nós vamos criticar. Porque eles são isso, eles são aquilo e nós não somos. Quando muitas vezes no imposto de renda a gente dá um jeitinho não muito honesto de pagar menos imposto. Então nós temos o dirigente que a gente precisa para se melhorar junto com ele. Então é pedir para que ele se melhore. Porque se ele se melhorar e o país se melhorar, nós somos os maiores beneficiados. E não é criticar. É que o Aidar está falando bom dia. Entro no elevador, dou bom dia, todo mundo faz, esse cara é louco, ninguém responde. Não tem problema. Eu estou desejando para o outro que ele tenha um excelente dia. Se ele não quer, não posso fazer nada. Eu quero que ele tenha. Né? Mas eu tenho que querer as coisas. Senão as coisas não chegam até mim. Viu como é fácil fazer evangelho no lar? É difícil, gente? É. Porque nós temos muitas influências ainda. Mas não é impossível. Palavras de Chico Xavier. Quem manda é você. Então, se você quiser, você vai fazer o evangelho no lar. Mas não é assim tão fácil como você pensa. E encerro o evangelho, antes da prece, e a gente pede para o nosso lar e para todos que ali residem. Faz a prece, encerra, toma as águas, e nós vamos perceber que com o passar dos meses, a paz do nosso lar é diferente. A tranquilidade é outra. A harmonia vai mudando. E isso não é mágica. Isso são energias. E nós somos só energias. Então, seria de bom grado que a gente desejasse sempre o bem do outro. Porque pensamento toma forma. Se eu desejo mal para o outro, eu não fiz mal para ela, mas eu desejei. Aquilo toma forma e atinge a pessoa, não tenha dúvida. Mas numa lei física, ele vai retornar para mim. Uma intensidade muito maior. Só por saber disso, a gente já não deveria pensar mal de ninguém, nem de uma serpente. Porque ela, por mais perigosa que eu principalmente possa achar, ela tem uma utilidade no mundo. Deus não faz nada sem uma utilidade.
E muitas vezes a gente sofre, como o Eidar disse, porque a gente mesmo planta, né? E o que a gente não planta, aí são nossas provas e expiações. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então nós não vamos ser felizes o tempo todo, mas podemos ser muito mais felizes do que nós somos. Nós somos masoquistas, porque quando a gente tem uma dor, a gente curte aquela dor tanto tempo, né? Às vezes anos, pega aquele paralelepípedo e vai andando com ele, aí vai ficando com dor na coluna, a gente deixa o paralelepípedo. Por que a gente não faz isso com a felicidade? Nós temos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza, mas nós não valorizamos ainda. Então nós não vamos ser 100% felizes ainda no planeta que estamos, mas podemos sim ser mais felizes que hoje, fazendo o Evangelho no lar. Comecem e vocês vão ver com o passar dos dias como o nosso lar muda. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E nesse momento ímpar, vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. E vamos percebendo que do alto dessa sala jorra uma quantidade imensa de fluidos de paz, de amor, de saúde, que vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico e, através da corrente sanguínea, vão sendo levados aos demais órgãos, renovando assim a nossa saúde, de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. E aproveitando essa espiritualidade que aqui se encontra, vamos de mãos dadas com Ele, de encontro até os nossos lares. Vamos adentrando a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe de mensageiros de Jesus vão promovendo a higienização do nosso lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizar todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente aquele familiar que temos uma dificuldade maior de nos relacionarmos. Mestre Jesus, se eu não consiga amar esse familiar ainda nessa encarnação, que eu possa, Senhor, conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que eu tenho em casa, preso àquele tipo de vício que você conhece também, Mestre Jesus. Proteja-o, ampare, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E se em nosso lar ainda se encontrar algum irmão desencarnado, sem nenhuma função nobre de algum trabalho específico, te rogamos que amorosamente ele possa ser conduzido até a nossa casa de oração com muito amor e carinho. E nesse instante em que médicos e enfermeiros da espiritualidade vão se aproximando de cada um de nós que aqui estamos, vamos mentalizar aquele órgão mais necessitado, o problema que mais nos aflige, rogando a Deus, nosso Pai, pela nossa saúde. E que possamos, Mestre Jesus, aprender a lição de um modo mais fácil. E de retorno aqui ao recomeço, vamos mentalizar a caixa de vibração, pedir
para que aquela dor que estamos tendo tão forte nesses tempos, que ela possa ser curada, Mestre Jesus. Mas se não for possível ainda, que possa ser amenizada e que possa ser curado o meu espírito, para que numa próxima oportunidade no corpo de carne já possa vir sem essa mazela. E assim, Senhor, como forma de agradecimento, vamos te levar a tua prece e te rogamos que possa levar todos nós de retorno aos nossos lares em segurança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Jesus, de todos os males, do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estão todos bem? Até a próxima, ficam todos com Deus. Obrigado.